Pessoal, vamos aproveitar então essa semana que a gente não... Vocês estão na semana para fazer o desafio da universidade e que vocês não vão precisar enviar nenhuma atividade, para fazer uma breve revisão então de toda a matéria que vocês já viram até agora, para a gente poder dar continuidade na disciplina de embriologia veterinária. Na semana que vem, então, nós começamos a estudar o desenvolvimento embrionário inicial, tá? De que forma se tem a formação de todos os sistemas que mantêm a sobrevivência do embrião durante a gestação e posteriormente, né, após o nascimento. Então, para nós revisarmos a parte inicial de divisão celular, que foi a parte que vocês mais ficaram em dúvida no início da disciplina, o que eu preciso que vocês entendam a respeito de divisão celular é que todos os processos para a divisão das células, eles ocorrem naturalmente no organismo do animal. E isso, pessoal, serve tanto para a formação dos gametas, né, que são as células que vão fazer, que são responsáveis pela reprodução das espécies, que unidas vão fazer a fecundação e formação de um zigoto, quanto também as células se dividem para fazer reparação, por exemplo, de tecidos ou crescimento dos animais, tá? Reparação de tecidos quando nós falamos a respeito, por exemplo, de uma lesão, seja ela traumática ou cirúrgica. A grande diferença que nós temos nos tipos de divisão celular é a mitose e a meiose. Divisões celulares do tipo mitose, nós temos uma célula que nós chamamos de célula-mãe, que é a célula que vai se dividir, dando origem a duas novas células filhas, que nós chamamos, que são as células originárias da mitose da célula-mãe. Essa célula-mãe, ela é uma célula diploide, ou seja, toda célula que compõe o organismo do indivíduo adulto, ela apresenta o número total de cromossomos das espécies, tá? Sempre aos pares. A partir da divisão do tipo mitose, as duas células filhas que são formadas, elas apresentam o mesmo número de cromossomos da célula-mãe, ou seja, elas continuam sendo diploides ou 2N, como nós chamamos na aula. A divisão celular do tipo meiose, ela acontece no organismo do animal adulto somente para a produção de espermatozoides ou de óvulos, tá? A meiose, ela é um tipo de celular que acontece somente na gametogênese, ou seja, na produção dos gametas, tanto femininos, os óvulos, ou gametas masculinos, os espermatozoides. Por que a divisão celular do tipo meiose acontece na formação dos gametas? Porque a partir da meiose nós temos uma célula-mãe composta por o número total de cromossomos da espécie, se dividindo em 4 novas células filhas que contêm metade do número de cromossomos da espécie. Ou seja, tanto os espermatozoides quanto os óvulos, eles apresentam a metade do número total de cromossomos que cada espécie precisa ter para ter um desenvolvimento normal. Por que isso acontece? Porque durante a fecundação, ou seja, a fecundação, contato do espermatozoide com o óvulo, nós teremos então a união da metade dos cromossomos oriundos do espermatozoide com a metade dos cromossomos oriundos do óvulo. E com isso, então, se formará um zigoto com o total do número de cromossomos da espécie, tendo um desenvolvimento normal. Se nós tivermos um zigoto se desenvolvendo com um número errado de cromossomos da espécie, nós temos então o desenvolvimento de aberrações, tá? Ou o desenvolvimento de algumas síndromes, como por exemplo nos humanos, o desenvolvimento da síndrome de Down, tá? A parte mais interessante que ocorre durante a meiose é que ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos. O que é isso? Os cromossomos que têm características homólogas, características semelhantes, tá? Eles se pareiam, ou seja, eles ficam lado a lado
durante o processo de divisão celular. Cada um desses cromossomos, ao se parear, eles fazem um processo que nós chamamos de crossing over ou permutação. O que é isso? Porções de um cromossomo homólogo são compartilhadas, ou melhor, são trocadas com uma porção do seu par de cromossomo. Com isso, pessoal, nós temos um aumento da variabilidade genética, porque os cromossomos eles trocam informações. A partir disso, no momento que eu tenho a divisão celular, nenhuma célula filha vai ser exatamente igual à outra, porque nem sempre as mesmas regiões são trocadas para essa troca de informações. Por isso que nós temos, então, através do crossing over, também chamado de permutação, um aumento da variabilidade genética. Por esse motivo, que a reprodução sexuada, ou seja, a reprodução que precisa do contato entre o óvulo e o espermatozoide para ocorrência, para a formação de um zigoto, ela leva a uma maior variabilidade genética dos indivíduos filhos. Ao contrário do que nós temos, por exemplo, na reprodução assexuada, ou seja, por exemplo, a reprodução do tipo partenogenética, que nós não temos, então pessoal, o tipo de divisão celular meiótica não ocorrendo crossing over. É a célula reprodutiva que faz a fecundação. No caso do gameta masculino, então, nós temos o espermatozoide, no caso do gameta feminino, o óvulo. A espermatogênese estuda a formação dos espermatozoides, que ocorre no interior de um órgão chamado testículo. Os testículos são órgãos pares e no interior do parênquima testicular nós temos estruturas ocas chamadas de túbulos seminíferos. E é no interior dos túbulos seminíferos que nós temos a produção dos espermatozoides. A produção desses espermatozoides no interior dos túbulos seminíferos, ela é dividida em 4 períodos. Período germinativo, de crescimento, de maturação e de diferenciação. No período germinativo, nós temos algumas células que são denominadas de células germinativas, que ainda são células diploide, ou seja, elas apresentam o número total de cromossomos da espécie, elas são células 2N. Essas células germinativas, elas migram lá do saco vitelínico do embrião até uma região do embrião que nós chamamos de crista gonadal. Na crista gonadal é que nós vamos ter a formação do testículo, caso o embrião seja do sexo masculino, ou a formação do ovário, caso o embrião seja do sexo feminino. Essas células germinativas, então, elas migram para a crista gonadal, sofrem diversas mitoses, ou seja, diversas divisões celulares, mantendo o número de cromossomos, até que elas se diferenciam por auxílio de um gene que nós chamamos de gene SRY, que está presente somente no cromossomo Y, ou seja, somente os machos apresentam o gene SRY. E a partir desse momento, por expressão desse gene, nós temos todas essas células germinativas que se dividiram cada vez mais para ocupar toda a crista gonadal com o auxílio do tipo de divisão celular mitose. Elas por expressão gênica do SRY, as células germinativas se transformam em espermatogônias. A partir do momento que nós temos as espermatogônias formadas, nós temos uma fase que nós chamamos de período de crescimento. Nesse período de crescimento não ocorre nenhum tipo de divisão celular. Apenas a célula cresce porque ela está organizando o seu material genético para passar a se dividir por divisão do tipo meiose. A partir do momento que a espermatogônia cresce no período de crescimento, nós passamos a chamar a espermatogônia de espermatócito. Ou seja, se a espermatogônia é oriunda da divisão mitótica das células germinativas,
Se a célula germinativa se divide por mitose e dá origem a espermatogônias, a espermatogônia continua tendo o número total de cromossomos da espécie. Ela continua sendo diploide, ou seja, 2N. No período de crescimento, não tem nenhum tipo de divisão celular. Então, a partir do momento que a espermatogônia cresce, ela se transforma em espermatócitos primários. E o espermatócito primário, se ele não é oriundo de nenhum tipo de divisão celular, somente de crescimento e reorganização de organelas e material genético, o espermatócito primário ele segue sendo diploide, ou seja, ele continua tendo o número total de cromossomos da espécie, 2N. A partir do momento que o espermatócito primário já está formado, nós temos o período de maturação, onde nós temos a ocorrência da divisão celular do tipo meiose. Na meiose, então, pessoal, nós temos a redução do número de cromossomos, justamente porque nós temos que formar espermatozoides, que são células com a metade do número de cromossomos. Então, o espermatócito primário sofre a primeira divisão meiótica e dá origem a duas novas células, que são os espermatócitos secundários. Ainda no período de maturação, os espermatócitos secundários sofrem a meiose 2 e dão origem, cada um deles, a duas espermátides com metade do número de cromossomos, ou seja, células haploides, N, tá? Então, o espermatócito primário, ele dá origem, cada espermatócito primário, a 2 espermatócitos secundários e 4 espermátides, porque cada espermatócito secundário dá origem a duas novas espermátides. A partir do momento que nós temos a formação da espermátide, nós já temos a célula com a metade do número de cromossomos, ou seja, ela já está apta a servir como um gameta para realizar a fecundação do óvulo. O grande problema é que a célula que é caracterizada por espermátide, ela ainda é uma célula circular com bastante citoplasma e organelas nesse citoplasma. Para ela se transformar num espermatozoide, ela passa por um período que nós chamamos de período de diferenciação ou espermiogênese. Cada espermátide, ela passa a se chamar espermatozoide a partir da espermiogênese. A espermiogênese nada mais é do que um período onde nós temos diminuição do citoplasma da célula, organização nuclear e formação do flagelo ou cauda do espermatozoide. A transformação da espermátide em espermatozoide não requer nenhum tipo de divisão celular. A espermiogênese, então, que é a transformação da espermátide em espermatozoide, ela requer 4 fases que são bem características, tá? A primeira delas é a fase de Golgi, onde nós temos o início da formação do acrossoma e da cauda do espermatozoide. A cauda do espermatozoide ela é muito importante de ser formada nesse momento, justamente porque o espermatozoide precisa se movimentar dentro do sistema reprodutor da fêmea até encontrar o óvulo para a ocorrência da fecundação. Além disso, o movimento da cauda do espermatozoide facilita com que o espermatozoide penetre no óvulo para que se forme posteriormente um zigoto. E o acrossoma, ele é uma região que se forma na cabeça do espermatozoide, na porção anterior da cabeça do espermatozoide, que apresenta algumas enzimas que auxiliam nessa penetração, auxiliam a lisar uma região que nós chamamos de zona pelúcida do óvulo. E com isso, então, essas enzimas do acrossoma fazem a lise, a quebra dessa zona pelúcida, e o espermatozoide, com o seu material genético, consegue penetrar no citoplasma do óvulo para, a partir de divisões celulares posteriores, darem origem a um embrião. A segunda fase da espermiogênese é a fase do capuz. Nesse momento, o acrossoma ele se projeta sobre a porção anterior do núcleo, tá?
ou seja, ele começa a circular o núcleo. E por fim, por fim da formação do acrossoma, nós temos a fase do acrossoma, onde o acrossoma ocupa em torno de 2/3 do núcleo. Assim como a fase do capuz, tá? O acrossoma, como está nos slides que vocês já receberam, ele forma bem como se fosse um capuz, uma capa sobre a cabeça do espermatozoide. A última fase da espermiogênese é a fase de maturação. Durante a fase de maturação, nós temos condensação do núcleo, tá? O núcleo se condensa para tornar a cabeça do espermatozoide de menor tamanho possível. Nós temos descarte de porção do citoplasma. Por quê? Porque algumas regiões do citoplasma, como por exemplo o complexo de Golgi, centríolos, eles não vão ter função nenhuma para fecundação nem para sobrevivência do espermatozoide. Então elas são todas descartadas, tá? Além disso, pessoal, o espermatozoide, durante a fecundação, ele penetra no interior do citoplasma do óvulo para iniciarem as divisões celulares e formarem um embrião. Por esse motivo que não há necessidade da presença de organelas e de citoplasma no espermatozoide, porque todo o citoplasma e células citoplasmáticas do óvulo é que vão ser necessárias para a formação do futuro embrião. E nós temos o arranjo das mitocôndrias na base do flagelo, numa região que nós chamamos de peça intermediária do espermatozoide. As mitocôndrias são as únicas organelas que permanecem, então, no fim do processo de espermiogênese, justamente porque a função da mitocôndria na célula é fornecimento de energia. A partir desse momento, então, que nós temos a concentração de todas as mitocôndrias na base da cauda do espermatozoide, essas mitocôndrias fornecem energia para os batimentos da cauda que vão movimentar o espermatozoide em direção ao óvulo. Então, ao final da espermiogênese, nós temos um espermatozoide composto por cabeça. No interior da cabeça, nós temos o núcleo. E recobrindo em forma de capuz a cabeça, nós temos o acrossoma. A peça intermediária contendo as mitocôndrias e a cauda do espermatozoide. Então, em relação a organelas citoplasmáticas, o espermatozoide ele é uma célula bastante simples quando comparada ao óvulo. E por fim, pessoal, a partir do momento que nós temos a liberação desse espermatozoide no interior da luz do túbulo seminífero, tá? O túbulo seminífero, ele é, como o próprio nome já diz, um túbulo, então ele é oco, tá? Ao final da produção de todas as células da divisão das ovogônias até se transformar em espermatozoide, ela ocorre nas bordas do túbulo seminífero. A partir do momento que eu tenho o espermatozoide pronto, após a espermiogênese, ele cai para o interior da luz do túbulo seminífero e segue através de ductos que nós chamamos de ductos eferentes, em direção a uma porção do trato reprodutor masculino que nós chamamos de epidídimo. Os epidídimos, eles ficam localizados lateralmente aos testículos e é no seu interior que ocorre a maturação dos espermatozoides, tá? Por que maturação? Durante a espermiação, então, é que os espermatozoides ganham mobilidade. É um momento que os espermatozoides se tornam aptos a fertilizar um óvulo. No momento que o espermatozoide está pronto lá no interior do túbulo seminífero, ele ainda não apresenta mobilidade, ele ainda é imóvel. A partir do momento que ele chega no interior do epidídimo e entra em contato com algumas secreções, tanto produzidas por células de Sertoli, que são células do testículo, em contato com secreções nutritivas que são produzidas no epidídimo, nós temos então a ocorrência, o espermatozoide ganha mobilidade. A partir do momento que o espermatozoide se torna móvel, ele consegue fecundar um óvulo, tá? Então,
a finalização do processo de espermatogênese, ele se dá no interior do epidídimo. A ovogênese, então, ela é o processo de formação do gameta feminino, ou seja, dos óvulos, tá? A ovogênese, da mesma forma que a espermatogênese, ela também acontece no interior das gônadas, só que nesse caso, então, acontece no interior da gônada feminina, que são os ovários. Nós temos o ovário como uma característica um pouco diferente do testículo, por apresentar uma localização intraabdominal, e o testículo apresenta-se localizado no interior do escroto. Por que isso acontece? Porque o testículo, para produzir espermatozoides, ele precisa estar numa temperatura mais baixa do que a temperatura do corpo do animal. Por isso que ele fica externo ao corpo. Já a produção de ovários, ela não depende da temperatura corpórea. Por esse motivo, os ovários permanecem no interior da cavidade abdominal. Nós temos algumas estruturas presentes nos ovários que são chamadas de folículos ovarianos. Os folículos ovarianos, eles são muito semelhantes a pequenas bolhas de água, tem uma foto no slide que eu mandei para vocês. E no interior desses folículos é que ocorre a produção dos óvulos durante a ovogênese, tá? Semelhante ao que acontece no interior do túbulo seminífero para a produção do espermatozoide. A grande questão é que durante a ovogênese nós temos uma ovogônia dando origem a apenas um óvulo, ao contrário do que acontece durante a produção de espermatozoides, quando uma espermatogônia dá origem a 2 espermatozoides. Isso é um dos motivos que caracteriza a fêmea a apresentar uma menor taxa, né, de fertilidade do que o macho ao longo da vida, tá? Porque a produção de gametas é muito maior no macho do que na fêmea. Além disso, outra questão que é bastante interessante da ovogênese é que o estoque de gametas que a fêmea vai ter para ser disponibilizado durante a sua vida reprodutiva para ser fertilizado pelo espermatozoide do macho, todo esse estoque de gametas já é formado durante a vida fetal, ou seja, após o nascimento, nós temos apenas a maturação desses óvulos, tá? Para que eles sejam liberados no momento após o cio e receberem o espermatozoide no momento da fertilização. Ao contrário do que acontece no macho, que nós temos uma constante produção ao longo da vida. Por esse motivo, pela fêmea já nascer com o estoque determinado de quantos gametas ela possui, já determinado durante o nascimento, é que quanto mais velha a fêmea fica, menos fértil ela se torna, porque ela já tem um estoque de gametas bem menor do que quando era mais jovem, tá? Então, a cada cio, diminui o número de ovócitos produzidos pelos folículos, mas nunca se aumenta essa produção, ao contrário do que acontece na espermatogênese. A primeira fase da ovogênese é a fase de multiplicação. Na fase de multiplicação, nós temos a divisão das células germinativas por um tipo de divisão celular do tipo mitose. Se as células germinativas se dividem por mitose, elas dão origem às ovogônias, que são células filhas com a mesma quantidade de cromossomos que as células germinativas. Então, as ovogônias elas seguem sendo células diploide com a mesma quantidade de cromossomos presente na espécie, tá? Elas não têm ainda metade do número de cromossomos que é necessária para a formação dos gametas. Muito semelhante ao que acontece na produção dos gametas masculinos. As células germinativas, elas se dividem por mitose e dão origem às espermatogônias, tá? Aqui no caso da fêmea, como a fêmea sempre vai apresentar apenas cromossomos X, o cromossomo X não expressa o gene SRY. Por ausência do gene SRY, é que as células germinativas se dividem por mitose e dão origem a ovogônias. No caso do macho, as células germinativas, por mitose,
induzida pelo gene SRY se divide em espermatogônias, tá? O segundo período de produção de óvulos é a fase de crescimento. A fase de crescimento, ela ocorre durante a vida fetal, tá? A fase de multiplicação, ela ocorre durante a vida embrionária. Nós temos uma característica que diferencia um embrião de um feto, é que a partir do momento que o embrião se ossifica, ele passa a se chamar feto, em torno dos 40 dias de vida nos bovinos. Então, o que acontece? A transformação das células germinativas, a divisão delas por mitose em ovogônias, ela se dá durante o período embrionário. E a fase de crescimento das ovogônias para se transformarem em ovócitos primários, ela se dá durante a vida fetal. Então, pessoal, como já foi conversado durante o slide de espermatogênese, durante esse momento de crescimento, a ovogônia, ela prepara todo o seu material genético para início da meiose, mas ela ainda não se dividiu, ela apenas cresce para se dividir a partir do tipo de divisão celular meiótica. Após a fase de crescimento, então, as ovogônias são denominadas ovócitos primários, tá? E a partir do momento do parto, o feto do sexo feminino nasce com todo o estoque de ovócitos primários que ela vai ter para se transformar em óvulos durante a sua vida, tá? Então, após o nascimento, a fêmea não tem mais nenhuma ovogônia no interior do seu ovário, ao contrário do que acontece no sexo masculino, que durante toda a vida o macho ainda apresenta espermatogônias para se dividirem e darem origem aos espermatozoides. Tá? Para vocês terem uma ideia, então, o feto fêmea nasce com em torno de 500 mil ovócitos primários em cada um dos ovários, para que em cada ciclo reprodutivo, em cada ovulação posterior ao cio, nós tenhamos então a liberação de um óvulo que foi oriundo desses ovócitos primários para que sofra a fertilização por um espermatozoide. Após, pessoal, nós temos a fase de maturação, tá? Durante a fase de maturação, nós temos o início da meiose. A fase de maturação, ela acontece a meiose 1, tá? Onde cada ovócito primário dá origem a um ovócito secundário e um corpúsculo polar, tá? O corpúsculo polar, ele é composto apenas por material genético, ele não apresenta citoplasma e ele é degenerado, apenas sobrevive o ovócito secundário, já com a metade do número de cromossomos. A fase de maturação, ela inicia durante a puberdade, tá? Porque ela depende de alguns hormônios que são liberados durante o processo de ciclo estral da fêmea, tá? Por isso que ela inicia somente durante a puberdade. Então, desde o nascimento até a puberdade da fêmea, o ovário é composto em torno de 500 mil ovócitos primários. E após a puberdade, em cada ciclo reprodutivo da fêmea, nós temos a maturação desses ovócitos primários se dividindo por meiose 1 e dando origem a um ovócito secundário e um corpúsculo polar que se degenera, tá? A parte mais interessante da ovogênese é que para nós termos a produção de um óvulo, ou seja, para terminar a ovogênese, o ovócito secundário precisa ser fecundado, ou seja, ele precisa encontrar um espermatozoide. O espermatozoide lá no interior do túbulo seminífero, ele termina a sua produção e vai ser maturado lá no interior do epidídimo somente para ganhar mobilidade da cauda. Já o óvulo, se ele não for fecundado, ele é degenerado no estágio de ovócito secundário, tá? Então entendam o seguinte, no momento que a fêmea entra em cio, que nós vamos estudar todo o ciclo estral das fêmeas na disciplina de fisiopatologia,
mas cada vez que a fêmea entra em cio, ela aceita a monta do macho. Ao final do cio, nós temos a ovulação. O que é ovulação? O folículo ovariano se rompe e libera o ovócito secundário no interior das trompas uterinas. Lá dentro da trompa uterina, se o ovócito secundário for fecundado por um espermatozoide, ele entra em meiose 2, termina a sua maturação, se transforma em óvulo e libera o segundo corpúsculo polar, que é degenerado. Se esse ovócito secundário lá no interior da trompa uterina não encontrar nenhum espermatozoide, ele é degenerado e nunca se transforma em um óvulo, tá? Então, o fim da ovogênese é dependente do espermatozoide, tá? O ovócito secundário, ele só sofre meiose 2 para se transformar em óvulo se ele encontrar o espermatozoide. O que é interessante, então, outra coisa que é bastante diferente e interessante da ovogênese é a produção dos corpúsculos polares, tá? O que são corpúsculos polares? Eles se formam somente durante a ovogênese, tá? Na fase de meiose, justamente para concentrar todo o citoplasma oriundo da divisão celular em apenas uma célula filha. A outra, que é o corpúsculo polar, fica contendo somente metade do número de cromossomos e é degenerado pelo próprio corpo do animal, tá? Por que a gente precisa concentrar todo o citoplasma em apenas uma célula filha? Porque, ao contrário do espermatozoide, o óvulo precisa ter muito citoplasma e organelas para receber o material genético do espermatozoide e começar a se dividir para se transformar num embrião. Tá? Então, essa que é a função da formação do corpúsculo polar. Por isso que um ovócito não dá origem, um ovócito primário não dá origem a 2 ovócitos secundários e nem o ovócito secundário dá origem a 2 óvulos, porque ele concentra sempre em apenas uma célula todo o citoplasma e o restante do material genético é degenerado em forma do que a gente chama de corpúsculo polar, tá? O processo de fecundação, então, é o processo de encontro do espermatozoide com o ovócito secundário para que eles juntos terminem a maturação do ovócito secundário, ele libere o segundo corpúsculo polar, se transforme num óvulo, nós tenhamos a união da metade dos números de cromossomos do espermatozoide mais a metade do número de cromossomos do óvulo e juntos eles deem início à formação de um zigoto e a partir das fases de divisão celular nós tenhamos a produção de um embrião, tá? Então a fecundação, ela acontece, esse encontro do espermatozoide com o óvulo, no interior de uma região do trato reprodutivo feminino que nós chamamos de trompa uterina. Tá? Essa trompa uterina, ela é dividida em 3 porções, que nós chamamos de istmo, ampola e infundíbulo, e é na região da ampola da trompa uterina que ocorre o encontro do espermatozoide com o ovócito secundário para formação de um zigoto. Tá? Só que o espermatozoide ele precisa passar por dois tipos de reação que são necessárias para que ele consiga penetrar no ovócito secundário. A primeira delas é a capacitação espermática. Após a ejaculação, ou seja, saída dos espermatozoides lá do interior do epidídimo, passagem pela uretra e saída através do pênis para ser liberado no interior do trato reprodutivo feminino, quando ele cai no trato reprodutivo feminino, ele entra em contato com algumas secreções, principalmente secreções liberadas tanto pela cervix da fêmea, ou colo uterino também chamado, quanto por secreções liberadas pelo próprio folículo ovariano, que foi rompido para a liberação do ovócito secundário.
E a partir do momento que ele entra em contato com essas secreções do trato reprodutivo feminino, nós temos uma desestabilização da bicamada lipídica da membrana, que permite, então, com que essa bicamada lipídica sofra uma depressão de colesterol, tá? Uma diminuição do colesterol da membrana, uma mudança da permeabilidade a íons, principalmente sódio e potássio, e com isso o espermatozoide sofre um aumento da atividade respiratória e um aumento da motilidade espermática, tá? O que é esse aumento da motilidade espermática? Motilidade espermática é o nome que nós damos para um movimento do espermatozoide. O espermatozoide ele tem essa característica interessante, diferente do óvulo, que é de se mover para encontrar o óvulo no interior da trompa uterina, tá? Embora ele ganhe motilidade lá no interior do epidídimo, no momento que ele sofre essa capacitação espermática lá no interior do trato reprodutivo, entrando em contato com os fluidos liberados pelo trato reprodutivo feminino, com essa depressão de colesterol e com esse aumento, com essa mudança da permeabilidade aos íons, o espermatozoide começa a aumentar sua atividade respiratória e com isso ele se move com maior velocidade, tá? Além disso, durante a capacitação espermática, o espermatozoide libera uma enzima que nós chamamos de hialuronidase, tá? Essa hialuronidase, junto com o aumento da motilidade, tá? Com o aumento dos movimentos de batimento do flagelo do espermatozoide, facilitam uma reação que nós chamamos de lise da corona radiata, tá? Essa corona radiata são algumas células que ficam ao redor do ovócito secundário, que protegem esse ovócito, tá? E que são necessárias, então, de serem rompidas pelo espermatozoide, para que o espermatozoide chegue a uma região que recobre a membrana plasmática do ovócito, que é chamada de zona pelúcida, tá? Então, nós temos o citoplasma do ovócito, recobrindo o ovócito nós temos a membrana plasmática, ao redor da membrana plasmática, mais externamente, nós temos a zona pelúcida, e ao redor dessa zona pelúcida, várias células que nós chamamos de corona radiata, que sustentam e dão proteção a esse ovócito secundário. Então, a hialuronidase e o aumento da movimentação do espermatozoide permitem com que ele rompa essas células da corona radiata e que ele entre em contato com a zona pelúcida do ovo. A partir do momento que o espermatozoide ele chega na zona pelúcida do óvulo, nós temos a cabeça do espermatozoide se ligando como um modelo chave-fechadura, tá? É uma ligação super específica com proteínas da zona pelúcida que nós chamamos de ZP3. A partir do momento que a cabeça do espermatozoide se liga a ZP3, nós temos a indução da segunda reação que acontece no espermatozoide, que é a reação acrossômica, tá? A partir do momento que a cabeça do espermatozoide se liga a ZP3, nós temos um aumento do influxo de cálcio para o interior da membrana plasmática do espermatozoide e com isso nós temos a liberação das enzimas que compõem o acrossoma. A principal enzima que compõe o acrossoma é a acrosina, e essa enzima ela faz lise das glicoproteínas da zona pelúcida. Por quê? Porque o espermatozoide precisa romper a zona pelúcida, passar pela membrana plasmática e entrar no citoplasma do óvulo para ocorrer o encontro do material genético do espermatozoide com o material genético do óvulo, tá? Existem outras proteínas que também são liberadas pelo acrossoma no momento da reação acrossômica, que é a proteinase ácida, colagenase, fosfolipase C, neuraminidase e a beta-glucuronidase, tá? Mas a principal delas é a acrosina,
liberada pelo espermatozoide após a ligação da cabeça do espermatozoide com o ZP3, tá? Reação acrossômica, então, é induzida por ZP3, tá? E essa reação acrossômica que faz com que o influxo de cálcio faça pequenos poros na membrana do acrossoma para que ocorra a liberação da acrosina. Após o momento da reação acrossômica, então, após o espermatozoide ter se ligado à zona pelúcida e conseguido romper essa zona pelúcida a partir da acrosina, nós temos então a necessidade do contato entre as membranas plasmáticas da cabeça do espermatozoide com a membrana plasmática do ovócito secundário para que ocorra então a fertilização, tá? Essa fertilização, então, o contato das membranas do espermatozoide com a membrana do ovócito secundário é induzida por uma proteína que está presente no espermatozoide, que nós chamamos de fertilina, que se liga com uma proteína que está presente na membrana plasmática do ovócito secundário, chamada de integrina, tá? A partir desse momento, então, a ligação da fertilina, que está presente na membrana plasmática do espermatozoide, junto com a integrina, que está presente na membrana plasmática do ovócito secundário, nós temos a fusão das membranas plasmáticas e o material genético do espermatozoide consegue entrar no citoplasma do ovócito secundário para que ele termine a sua maturação, para que tenha então uma liberação do segundo corpúsculo polar e após isso então nós tenhamos a formação de um zigoto. A partir do momento que nós temos então a penetração de um espermatozoide na zona pelúcida, tá? Nós temos então a necessidade da ocorrência de um fenômeno que nós chamamos de bloqueio da poliespermia. O que é isso? Poliespermia significa mais de um espermatozoide tentando fecundar um óvulo. Se mais de um espermatozoide fecundar o óvulo, nós vamos ter um zigoto se formando com um maior número de cromossomos do que a espécie, né? Porque aí nós vamos ter metade do número de cromossomos da espécie do óvulo, metade de um espermatozoide, mais metade de outro espermatozoide. Então, por isso que sempre, para a formação de um embrião saudável, é necessário que apenas um espermatozoide fecunde um ovócito secundário e a partir desse contato, o próprio ovócito secundário consiga bloquear o contato de outros espermatozoides com a sua zona pelúcida, tá? Como que isso acontece? No momento que o espermatozoide ele se liga a ZP3, que um espermatozoide se liga a ZP3, tá? A proteína da zona pelúcida, nós temos a liberação de alguns grânulos que nós chamamos de grânulos corticais que estão presentes na zona pelúcida, tá? Esses grânulos, eles contêm enzimas que são capazes de inativar a ZP3, ou seja, a partir do momento que um espermatozoide se ligou, as outras ZP3 que estão presentes no restante da superfície da zona pelúcida se tornam inativas, tá? E além disso, essas enzimas liberadas pelos grânulos corticais da zona pelúcida tornam essa zona pelúcida endurecida, porque ela se transforma numa membrana hialina, uma membrana de ácido hialurônico. Com isso também, por mais que muitas vezes algum outro espermatozoide consiga se ligar a ZP3, por mais que ela esteja ligada, a liberação da acrosina não vai conseguir lisar, não vai conseguir romper a zona pelúcida, porque ela se transforma numa membrana rica em ácido hialurônico, se tornando mais endurecida, tá? Se o ovócito secundário não conseguir bloquear a poliespermia por algum motivo, tá? Nós temos ou morte embrionária precoce, o embrião com maior número de cromossomos do que a espécie começa a se desenvolver
mas logo se degenera, ou nós temos um desenvolvimento anormal, mas bem mais raramente. Após o bloqueio da poliespermia, então, que nós tivemos a união das membranas plasmáticas do espermatozoide e do ovócito secundário através da fertilina e da integrina, tá? O espermatozoide, então, entra no interior do citoplasma do ovócito secundário. A partir do momento que o ovócito secundário tem no seu interior o material genético do espermatozoide, ele termina a sua maturação, libera o segundo corpúsculo polar e se transforma num óvulo, tá? Nesse momento que nós temos após a liberação do segundo corpúsculo polar, o óvulo ele descondensa a cromatina do seu DNA, contendo metade dos números de cromossomos, e a cromatina do DNA do espermatozoide é descondensada. Cromatina seria uma cápsula que engloba o DNA. A partir do momento que ela se descondensa, ela se desfaz, o DNA do espermatozoide se une ao DNA, nesse caso já do óvulo. Isso é a união dos pronúcleos. A partir disso, então, com a mistura dos cromossomos de espermatozoide e óvulo, nós temos, então, o início da síntese de proteínas, tá? Para início da clivagem embrionária. A partir do momento que nós temos união dos pronúcleos, nós não chamamos mais a célula de óvulo, e sim de zigoto, porque ela já apresenta material genético tanto do espermatozoide quanto do óvulo. E a partir da formação do zigoto, então, com o início da síntese de DNA, iniciam-se as clivagens embrionárias. Após, então, a união dos cromossomos do espermatozoide no interior do citoplasma do óvulo, nós temos a condensação desses cromossomos, transformando novamente a célula num estado diploide, ou seja, com o número total de cromossomos da espécie. A partir desse momento, então, nós não chamamos mais a célula de óvulo, porque ela já contém os cromossomos aos pares, totalizando, completando o número de cromossomos da espécie. A partir desse momento, então, que já ocorreu a fecundação, nós chamamos a célula de zigoto. Mas o zigoto, ele ainda é constituído por uma única célula. Apenas nesse momento, ele já possui o número completo de cromossomos, porque ele recebeu os cromossomos do espermatozoide. A partir do momento que nós temos a ativação do DNA com síntese de proteínas, o zigoto começa a se dividir pelo tipo de divisão celular que nós falamos no início, que serve apenas para aumento da população de células, mas não para diminuir o número de cromossomos, que são a divisão celular do tipo mitose. Tá? O zigoto começa a se dividir em diversas células, tá? Sempre uma célula mãe dando origem a duas novas células filhas com o mesmo número de cromossomos. E cada uma das células que é formada no interior do zigoto, nós passamos a chamar de blastômeros. Quando o zigoto chega numa proporção no seu interior de em torno de 16 blastômeros, nós passamos a chamar o zigoto de mórula, justamente pela mórula ter uma conformação anatômica muito semelhante a uma amora, tá? Por isso que nós chamamos esse estágio do desenvolvimento embrionário de mórula. A mórula, ela tem em torno de 16 blastômeros, e a partir do momento que esses blastômeros começam a se compactar, ou seja, até o estágio de mórula, os blastômeros estão bastante distantes entre si. No estágio de mórula, eles começam a se compactar por junções intercelulares que nós chamamos de junções GAP. Essas junções GAP, elas são junções cilíndricas, tá? Que unem firmemente um blastômero ao outro
e fazem com que um blastômero e o outro consiga se comunicar, tá? Através das junções GAP. E a partir desse momento, após a compactação dos blastômeros na mórula, nós temos o início da formação da blastocele. O que é isso? A partir do momento que nós temos a formação da blastocele, a mórula se transforma num estágio do desenvolvimento embrionário que nós denominamos de blastocisto. O blastocisto, ele apresenta então duas camadas celulares, tá? Que são oriundas dos blastômeros da mórula, e no seu interior uma camada repleta de líquido que nós chamamos de blastocele. Esse líquido, ele é oriundo das bombas de sódio e potássio, tá? A partir do metabolismo celular dos blastômeros. E no momento que nós já temos o desenvolvimento de um blastocisto, nós temos duas populações de células bem características. Os blastômeros, eles se transformam em células do trofoblasto e em células do embrioblasto. As células do trofoblasto, do blastocisto, elas são células mais externas, tá, do embrião, e dão origem a uma estrutura que nós chamamos de córion, que é a estrutura embrionária que vai ajudar a formar a placenta. E as células do embrioblasto são células mais internas, que delimitam a cavidade que nós chamamos de blastocele. E essas células do embrioblasto são as células tronco-embrionárias, tá? Essas células do embrioblasto, elas vão dar origem a todas as células que vão se diferenciar nos tecidos e órgãos para a formação completa do feto. Em torno de 4 a 8 dias após a fecundação do ovócito secundário e que ele passa por todas essas características de divisão celular, nós temos a eclosão do blastocisto da zona pelúcida, tá? Até a fase de blastocisto, nós ainda temos a zona pelúcida compactando essas células mesmo em divisão, tá? Então, vocês vejam que essas células aumentam de número, mas não de tamanho, porque elas são delimitadas pela zona pelúcida. Mas, em torno de 4 a 8 dias após a ovulação, dependendo da espécie, essas células o blastocisto eclode da zona pelúcida justamente para se implantar na parede uterina e iniciar a placentação.